Toda essa elaboração demandou aí um trabalho de 4 meses, a fim de que o projeto reunisse todos os elementos exigidos pela CAPES. O doutorado aprovado é o doutorado em Direito em Instituições do Sistema de Justiça na América Latina e nos países da África lusófona. Aqui ao meu lado, o professor Paulo Ramos, que nos dá mais detalhes sobre esse doutorado. Boa tarde, professor. É um prazer recebê-lo. Boa tarde, esse prazer é meu estar com você. Professor, para a gente entender, eu queria saber qual é a importância da implantação do doutorado aí para a academia. O que isso agrega para a gente? Veja, o doutorado em Direito, ele possui uma importância bastante significativa, não somente para o Maranhão, mas também para a região Norte e Nordeste, enfim, para todo o Brasil, porquanto o primeiro curso de Direito no Maranhão, ele foi criado e instalado em 1918. Veja que só 105 anos depois nós conseguimos criar o doutorado em Direito aqui no Maranhão. É um fato inédito, isso aí já deixa elementos históricos bastante registrados, porque ele é resultado de um processo de amadurecimento da comunidade jurídica, da formação de profissionais. Só muito recentemente nós conseguimos agregar professores com doutorado no Departamento de Direito aqui da Universidade Federal do Maranhão, que inicialmente deu vazão ou viabilizou a criação do mestrado em Direito em Instituição do Sistema de Justiça, ali pelos idos de 2012, quando então começou a funcionar o mestrado em Direito, aprovado também pela CAPES, depois de um extraordinário esforço de agregação e de coordenação, foi instalado, criado, aprovado na primeira tentativa, assim como também agora o doutorado. Isso é resultado sempre de muito trabalho. Nós falamos 4 meses de dedicação exclusivamente para o projeto, mas é claro que há todo um processo histórico de amadurecimento e o mestrado representou isso para que pudéssemos, então, instalar o doutorado em Direito. Ele é importante na medida em que ele irá qualificar sobremaneira toda a nossa comunidade jurídica. Veja quantos estudantes de Direito são entregues ao mercado a cada ano aqui no Maranhão, quantas faculdades de Direito já existem no estado do Maranhão, já são dezenas de faculdades. E aí, obviamente que a pós-graduação, ela recruta aqueles talentos que têm perfil para pesquisa, aqueles jovens que têm talento para o ensino, aqueles jovens que têm a capacidade de inovação na sociedade. Quer dizer, o mestrado ele teve um papel absolutamente relevante, continua tendo, mas o doutorado irá formar a elite, obviamente, dos pesquisadores na área jurídica do Estado. Isso, obviamente, irá refletir no próprio funcionamento das instituições do sistema de justiça e de todas as instituições em geral, porque hoje todas as instituições elas necessitam, inclusive, de assessorias jurídicas também, mas principalmente irá refletir na capacidade que tem o maranhense, na capacidade do Maranhão e também de outras pessoas que para cá virão estudar, porque a nossa ideia é de um doutorado internacional, de preparar todos esses talentos para enfrentar os grandes desafios do mundo globalizado em termos de legislação, em termos de ordenamento jurídico, em termos de inovações, patentes, por exemplo, frente aos avanços tecnológicos e tudo aquilo que será, obviamente, repassado, agregado por conta da participação no doutorado, por meio das pesquisas que já vêm sendo desenvolvidas pelos professores sêniores, obviamente que isso irá estimular os jovens no desenvolvimento dessas novas perspectivas para o mundo globalizado. E aí, professor, a Ana começou falando, a nossa apresentadora começou falando de vários professores que estavam envolvidos aí para a implantação desse doutorado. Como é que foi esse processo de implantação? Veja, nem todos os professores que integram um programa necessariamente têm um perfil para organizar uma proposta de mestrado e doutorado. É sempre um grande desafio. Preencher um APCN
que é um sistema estabelecido pela CAPES, que você deve preencher todos os requisitos, e esses requisitos eles precisam ter racionalidade, eles precisam ser coerência, é preciso demonstrar para a CAPES, que é o órgão do governo federal ligado ao Ministério da Educação, responsável pela avaliação dos programas de pós-graduação, enfim, demonstrar que aquele corpo docente daquela instituição tem capacidade de levar adiante uma organização de altos estudos, de pesquisa. Então, o que nós fizemos, basicamente, eu, a professora Edith Ramos e a professora Márcia Aide, com a colaboração também do professor Cláudio Guimarães, que é nosso vice no programa, foi justamente articular todas essas ideias, fundamentar, justificar, demonstrar o amadurecimento do nosso programa, todas as pesquisas que já assim haviam sido desenvolvidas, a articulação entre elas e a capacidade de impacto dessas pesquisas até então desenvolvidas doravante. A possibilidade de desenvolvermos pesquisas ainda mais verticalizadas, mais profundas, a possibilidade de articular com os países do nosso entorno, quer dizer, os países da América Latina, contribuir com o desenvolvimento desses países, ao mesmo tempo que contribuímos com o nosso desenvolvimento e contribuir sobremaneira com os países da África lusófona. Isso ficou muito demonstrado na nossa proposta, tanto que a nossa proposta foi aprovada aí nessa primeira tentativa e, ao mesmo tempo, é preciso verificar que foi a única proposta de doutorado em Direito aprovada no Nordeste, não é? Então, demonstrou que realmente era uma proposta com grande potencial, com grande capacidade. No Norte, nós tivemos também 2 propostas aprovadas, uma no Pará e no Amazonas. Isso acabou cobrindo a carência na região Norte. E nós, aqui no Maranhão, temos uma responsabilidade muito grande de formar profissionais, não somente no Maranhão, como também no Piauí, que não possui doutorado, em Tocantins, que não possui doutorado, e, obviamente, uma boa parte do Nordeste, em que os poucos doutorados que existem também estão concentrados na capital, mas nenhum deles é dedicado ao estudo das instituições do sistema de justiça. Então, é uma grande responsabilidade. Professor, serão aí 4 anos de aperfeiçoamento para esses profissionais, como a gente já costuma dizer. Eu queria que o senhor me dissesse o que vai destacá-los, né, depois desse resultado, depois desses 4 anos. Veja, o doutorado em Direito ele possui uma diferenciação em relação a outros doutorados. Ele, assim, para ingressar no nosso mestrado, exige uma preparação muito grande. Então, o nosso programa de mestrado, ele realmente tem recrutado os melhores talentos. As seleções são muito rigorosas, são bem difíceis. Nós já tivemos seleções em que poucos foram aprovados e vai continuar sendo assim. Da mesma maneira, o doutorado. O que nós queremos é, efetivamente, recrutar os melhores talentos. Vai mudar dramaticamente a vida deles porque eles serão pessoas influentes, eles serão atores estratégicos no cenário não somente nacional, como também no cenário internacional, na medida que eles estarão contribuindo para o aperfeiçoamento das instituições do sistema de justiça, dos ordenamentos jurídicos de outros países. Eles poderão ser árbitros de grandes problemas que, porventura, venham a surgir doravante. Então, eles serão líderes não somente no âmbito nacional, como no âmbito internacional. Professor, para a gente finalizar, eu queria saber se as inscrições já estão abertas, como é que faz? Não, nós estamos aguardando a publicação do ato do ministro de Estado, que depois de toda essa aprovação, há um ato formal do ministro de Estado criando efetivamente o doutorado e, a partir daí, nós iremos dar vazão aos atos burocráticos necessários à seleção. De qualquer modo, nós já estamos preparando tudo. Já vamos reunir o colegiado para deliberar sobre o processo de seleção, enfim, vamos deixar absolutamente tudo pronto. O certo é que há sempre uma prova oral, são vários livros que são exigidos para essa prova oral e também para a prova escrita. Inicialmente, as pessoas passam por uma seleção rigorosa de prova escrita, depois de prova oral, tem memorial, tem currículo, enfim.
as pessoas elas devem começar a se preparar imediatamente. Na realidade, elas devem ter se preparado desde sempre, porque não é uma aventura, é um processo para fazer parte do nosso processo de recrutamento. E é importante que todos conheçam o nosso espaço, do nosso programa de pós-graduação, que fica no centro, é um prédio belíssimo, tem uma infraestrutura excelente, uma ótima biblioteca, tem um corpo de professores muito dedicado, de profissionais, de servidores também muito comprometidos. Enfim, tem um núcleo estruturante, que é o núcleo de direito constitucional, com alunos bastante talentosos. Enfim, as pessoas precisam levar em consideração que já é um programa que tem toda uma infraestrutura muito eficiente à disposição daqueles que querem se dedicar aos estudos avançados. Professor, a gente parabeniza todo o trabalho de vocês, certamente vai elevar aí o nível da nossa instituição. Muito obrigada também por sua entrevista, professor. Eu que agradeço a atenção, Luiz. Um grande abraço. Eu conversei com o professor Paulo Ramos. Ana, eu volto contigo.